Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Só os que estão felizes, levante as mãos e diga glória a Deus. Glória a Deus, pastor George, tem pessoas que não levantaram as mãos, estão tristes. Só os que estão felizes, levante as mãos e diga glória a Deus. Pode ser mais forte, levante as mãos e diga glória a Deus. Graças ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo aos Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12, para a glória de Deus. Enquanto você acha, eu quero aqui, desde já, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando nesta igreja. Agradecer ao pastor George pelo convite, dizer sempre que eu estou às ordens. Assim que precisar, eu estou disponível para poder estar caminhando ao seu lado nesta obra. Agradecer aqui ao corpo de obreiros, que juntamente conosco aqui vai nesta noite interceder, porque nós teremos aqui uma batalha muito forte. Quem está preparado para a batalha aí, diga glória a Deus. São poucos, mas é assim mesmo, batalha forte. Aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Vamos fazer menção aqui de dois textos, 2 Coríntios, aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4, também para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Nas quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, que é da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Feche os teus olhos. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Jesus, muito obrigado pela oportunidade que aqui o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, ministrando a Tua palavra nesta noite. Senhor, que Tu venha falar comigo, meu Pai, e transmitir, Senhor, esta mensagem ao coração da Tua igreja. Eu sei, bem sei, ó Deus, que o Senhor não precisa de mim para curar. O Senhor não precisa de mim, ó Deus, para manifestar a Tua graça no coração desta igreja. Mas eu peço ao Senhor nesta noite que utiliza-me, Senhor, como um canal de bênçãos para abençoar o Teu povo aqui nesta noite. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Pode se assentar por um minuto, em nome de Jesus. Irmãos, preste bastante atenção. Eu quero pedir à comitiva de obreiros que feche os seus olhos, liga o teu pensamento no céu, porque nós vamos entrar em uma batalha espiritual. Eu estive, muito por esses dias que antecederam esta mensagem, a conversar com a minha esposa e dizer para ela da minha alegria de estar aqui mencionando, receber o convite para ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite. Pensei eu que aqui existem vários homens de Deus bem sábios na Bíblia, por isso que eu peço a vocês que liguem o teu pensamento no céu, porque a batalha é forte e eu preciso de homens valorosos aqui comigo. Eu preciso de homens aqui, aleluia, que estejam ligados para poder batalhar comigo aqui nesta noite. O inimigo de todas as maneiras vai tentar nos impedir, mas a igreja do Senhor vai rompendo em fé, porque nós somos ungidos pelo sangue do Cordeiro. Dentro desta conversa que tive com ela, nós estávamos analisando das nossas dificuldades que a igreja do Senhor vem passando ao longo dos anos. Nós estamos analisando da dificuldade que o Senhor, nós vamos analisando da dificuldade que a igreja vem passando ao longo dos séculos, vem passando grandes transformações. A igreja do Senhor, desde a sua criação, vem passando, deixou algumas falhas sobressalentes, e essas falhas vêm se refletindo ao longo do tempo, e hoje nós estamos encontrando dificuldades terríveis de vermos o Espírito Santo trabalhar no nosso meio.
Nós acabamos de ler aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados das trevas. A nossa luta é contra as hortes espirituais da maldade. E quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vai nos instruir acerca desta batalha. Ele vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue. Mas se pararmos para analisar, nós estamos lutando de maneira errada. Por quê? Porque nós observamos que ao longo do tempo, nós não estamos mais vendo a ministração, ou seja, curas e milagres no nosso meio. É muito difícil nos dias atuais, pastor George, nós vemos convenções de almas. Ah, mas aqui está tendo convenções de almas. Nós não vemos curas, milagres como víamos outrora. E o que ficou pelo caminho nesta caminhada? O que ficou pelo caminho nessa trajetória da igreja? Nós paramos para analisar que erramos a partir do momento em que abandonamos o lado espiritual, na qual foi ministrado aqui no domingo passado pelo pastor André, e focamos no lado físico. A partir do momento que eu foco no lado físico, eu vou deixar o lado espiritual. Eu vou começar a olhar para o pastor de uma forma diferente. Eu não gosto da maneira que o pastor trabalha. Eu não gosto da maneira que o pastor Francisco se veste. Eu não gosto da maneira que o pastor aqui, me falha a memória o nome, pastor Wander, olha para mim. Olha, se nós passarmos a olhar desta maneira, nós estamos deixando de olhar para o lado espiritual, evangelista Wagner, e focar nas partes físicas. E Deus vem instruir-nos nesta noite que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra as hortes espirituais da maldade. E se você abrir o teu coração aqui hoje, o Senhor te trouxe hoje aqui, sabe para quê? Para te capacitar. Hoje sairá daqui crentes armados até o dente para esta batalha espiritual que nós vamos travar esta noite. Eu creio, aleluia. O inimigo é terrível. O inimigo vem lutando diuturnamente contra mim e contra a tua vida. E o inimigo, ele muda as formas de agir. Ele muda as formas de trabalhar contra a igreja. E voltando aqui um pouco nos erros em que a igreja, desde a sua criação, deixou sobressalentes, eu vou voltar um pouquinho na Idade Média, 800, 900 anos atrás, no cristianismo romano. Pintaram para eles que chegaram até nós acerca de um inimigo que era mais poderoso do que a igreja. Pintaram para nós, aleluias, que existia um inimigo mais poderoso do que a igreja. Como assim, diácono Wagner? Olha, preste atenção, olhe para cá para você entender. Olhe para cá para você entender, não converse. Olhe para cá. Dentro do cristianismo romano, lá naquela época, só podia ler a Bíblia quem tinha entendimento. Por quê? Primeiro porque a Bíblia era na língua original, ou no hebraico ou no grego. Então, eles só podiam ler aqueles que tinham conhecimento avantajado. Os demais não podiam ler. Os demais tinham a leitura da Bíblia como um pecado para eles. E o inimigo então vai utilizar desta artimanha, o inimigo vai utilizar desta maneira para deixar com que aqueles que não tinham conhecimento visse a Bíblia como um erro, visse a Bíblia como um pecado. E aqueles que tinham conhecimento começou a pintar o inimigo das nossas almas como alguém mais poderoso do que a igreja. Opa, peraí, como é que é isso? Lá naquela época, eles não tinham autonomia, ou seja, eles tinham, mas não sabiam utilizar a autonomia de expulsar demônios. Eles tinham autonomia e autoridade nas mãos, porque a palavra do Senhor nos diz que eu vos dou poder. A partir do momento que o Senhor fala que nos dá poder e que eu ando ligado no Espírito Santo, se o inimigo aparecer na minha frente, eu tenho que saber encarar ele e levantar as mãos, porque nas minhas mãos tem poder. Ele tem que olhar para mim, tem que sair correndo. O inimigo pode vir para mim com um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que fugir, porque ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai ver o Espírito Santo sobre a tua vida. Naquela época era diferente. Eles induziam o povo de que o inimigo era maior do que a igreja. Até os dias de hoje nós carregamos traumas nas nossas vidas.
Até os dias de hoje nós carregamos traumas dentro de nós. Por quê? Porque pintaram para nós uma figura do inimigo que nos metia medo, nos mete medo. Ou seja, se eu falar aqui para você sobre o diabo, você vai logo pensar, que já fora dito aqui nessa semana, você vai logo pensar em um monstro com chifres, bocas, dente grande, com tridente nas mãos. Você vai começar a pensar assim. E isso, essas imagens que foram transmitidas para nós, nos colocavam medo. E as pessoas começaram a utilizar dessas imagens e entender que o inimigo era maior do que a igreja. Mas o Senhor nos trouxe hoje aqui para corrigir esses erros. Se você carrega até hoje algum trauma, o Senhor te trouxe hoje aqui para restaurar a tua vida e mostrar para você e para mim que o que está dentro de nós é maior do que Ele que está lá fora. Quantos podem dar uma glória a Deus? Quantos podem dar um aleluia? E dentro deste texto, irmãos, nós acabamos de ler no livro de 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que o Deus deste século, que para mim não é Deus porcaria nenhuma, porque a minha Bíblia diz que só há um Deus. A minha Bíblia diz que em Isaías, no capítulo, me falha a memória agora, Isaías vai escrever dizendo que agindo eu, quem impedirá? O Senhor Deus Todo-Poderoso tem poder nos céus e na terra, e agindo Ele, quem é que vai impedir o agir dele? Dentro dessas dificuldades, o Senhor vai nos trazer aqui as claras dentro da palavra, que o inimigo usa das suas artimanhas para bloquear o entendimento. O inimigo usa das suas artimanhas para fechar, cegar. A palavra diz, cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles. E isso foi trazendo para dentro das igrejas, a partir do momento que pintaram para nós a figura deste inimigo. E o Senhor nos traz hoje aqui para abrir a nossa mente. O inimigo não vai gostar disso, mas ele tem que bater em retirada, porque hoje existe uma igreja aqui revestida, capacitada, cheia do poder, cheia da graça, cheia da glória de Deus. O inimigo vai ter que sair correndo nessa noite. E este medo reflete até hoje. Porque, pastor George, se eu parar para perguntar, quem é que tem medo do inimigo aqui? Pode ter certeza que ninguém vai levantar as mãos. Falta-lhe coragem. Sabe por quê? Porque pintaram isso para nós. Pintaram isso para nós. E a partir de hoje, abre o teu coração, abre a tua mente, que Deus vai te capacitar hoje para vencer todas as batalhas. Eu quero aqui fazer menção do livro de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Para entendermos isso, porque estou falando dessa batalha espiritual, nós temos que saber com quem nós estamos lutando. O inimigo vai tentar de todas as formas, mas ele é derrotado. Gênesis capítulo de número 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Olha para cá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Eu vejo aqui o Senhor criando os céus. Céus no plural. Por quê? Porque dentro do livro de 2 Coríntios, se não estou enganado, capítulo de número 12, João vai dizer assim, olha, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, vai dizer assim, olha, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, aleluia, mas Deus o sabe. Deus o sabe. Ele foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. Então por aqui nós entendemos que existem 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico. É o céu onde eu e você conseguimos contemplar através do oxigênio que nós estamos respirando aqui. O segundo céu é o céu cósmico. É o céu onde existem as estrelas e os planetas, as galáxias. O terceiro céu é o céu inacessível da graça e a glória de Deus. E é este céu, aleluias, que para onde um dia eu e você iremos. Para onde um dia eu e você caminharemos e entraremos pelas portas. As portas que serão abertas por Jesus Cristo. Ele vai abrir os portais para eu e você passar. Ele vai abrir as portas para eu e você passar.
Gênesis 1 e 2. Versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vai dizer céus e terra. O Senhor, Ele cria 3 céus, cria uma terra. E dentro deste versículo, nós já vamos entender isso. Nós vamos entender o porquê nós estamos vivendo essa batalha tão terrível hoje. Dentro do versículo de número 1 de Gênesis, o Senhor, Ele vai criar uma terra perfeita, uma terra bela, uma terra formosa. Mas, irmão, eu nunca vi isso. Calma, é uma teologia forte que nós iremos ouvir aqui nessa noite. O Senhor, Ele vai criar uma terra linda, se nós acreditarmos e entendermos que entre o versículo 1 e o versículo 2, pastor Jorge, existe uma infinidade de tempo, milhões e milhões de anos entre um versículo e outro. No capítulo 1, versículo 1, Deus, Ele faz uma terra perfeita, uma terra bela, aleluias, uma terra formosa. Deus, Ele vai criar ali, mas pastor Diácono Wagner, porque no segundo versículo Ele vai dizer que a terra é sem forma e vazia. Nós vamos encontrar isso no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, no capítulo 28, vai nos fazer menção acerca, aleluias, de Lúcifer. Quem já ouviu falar em Lúcifer, diga glória a Deus. Quem já ouviu falar em Lúcifer, diga glória a Deus. Poucas pessoas, tu vai ouvir aqui hoje. Ezequiel, no seu capítulo 28, versículo de número 13, vai dizer assim, ó: estive no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, acompanhe no telão, e era a tua cobertura sordônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, ouro, e em ti faziam os teus tambores e os teus pífanos no dia em que fostes criado. Versículo 14, para a glória de Deus. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andava. Olhe para cá para você entender. O camarada era belo. Deus, quando Ele criou os céus, Ele criou o seu exército, a sua comitiva celestial. Quando Deus, Ele cria a sua comitiva celestial, Ele criou, aleluia, os anjos de guerra. E Deus, ao criar esta comitiva, esse exército, Ele vai criar um ser tão belo, Poliana. Um ser lindo, a palavra diz. Mantém aí, varão, Ezequiel capítulo 28. Um ser tão belo, que a sua roupa era toda coberta da mais valiosa pedra preciosa da terra. A sua roupa era toda coberta por ouro, por ônix, por jaspe. O camarada tinha uma perfeição sem igual. De todo o exército celestial que Deus criou, Deus cria Lúcifer, feito para adorar. Diga comigo, adorar. Já já você vai saber por que essa luta terrível que você enfrenta. Aleluia. E o Senhor vai criar este ser. E o Senhor vai dizer que os sons foram criados dentro dele. O camarada andava, João, sons saíam dentro dele. Bate um som bem legal aí, João. O camarada, imagine comigo, Lúcifer andando, saía um som perfeito de dentro dele. Eu imagino esse camarada andando, bateria, saía um som perfeito dele, dos tambores. Bem forte, cara, bem forte isso. Eu vejo esse camarada andando, saía um som bem forte dele, um contrabaixo. Pode ser melhor, vai. Isso, garoto. Deus abençoe. Esse camarada tinha tanto poder, tanta beleza, que a terça parte dos anjos foram direcionadas a ele. A terça parte dos anjos foram direcionadas a ele, porque ele foi feito especificamente para adorar. A função dele era adorar a Deus. Quando eu leio o livro de Ezequiel no capítulo 28, eu vou entender que Lúcifer, ao descer a terra, ainda no versículo 1 e 1 de Gênesis, entenda comigo. Lúcifer, ao descer, eu acredito,
E a palavra nos diz que no jardim do Éden ele estava. Eu acredito que era aqui na terra, Poliana, que ele descia para poder ensaiar com os anjos, para chegar diante da presença de Deus e cantar para Deus. Ele trouxe a terça parte dos anjos para poder ensaiar, para chegar diante de Deus e apresentar a Deus um perfeito louvor. Fora criado dentro dele as notas musicais, fora criado dentro dele os sons, e ele desce para poder ensaiar com os corais. Ele prepara toda a orquestra celestial, e quando ele prepara aquela orquestra celestial, ele dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro. O negócio está bom, o negócio está bom, está todo mundo aqui, olha, eu estou ensinando todo mundo, então eu vou, olha só meus irmãos, olha para cá, que negócio terrível, olha o que é a intenção do coração. Cuidado com o que nós levamos para o nosso coração. Ele pensou dentro de si no seu coração. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Você vai encontrar escrito que ele pensou no seu coração: eu subirei, edificarei o meu trono aos mais altos do que o trono de Deus. Edificarei o meu. Ele pensou no coração dele em subir para edificar o seu trono acima do trono de Deus. É nesse momento, irmãos, que eu entendo que Lúcifer estava na terra, porque só pode subir quem está embaixo. Eu não consigo subir se eu estiver em cima. Eu só consigo subir para o altar se eu estiver na parte de baixo dele. Eu só consigo subir se eu estiver aqui embaixo. Eu vou subir ao altar, subir ao altar. Lúcifer então na terra disse: eu subirei o seu coração, eu subirei aos céus e edificarei o meu trono. É nesse momento, pastor Jorge, que eu entendo que Deus cria o arcanjo Miguel. É nesse momento que eu olho Deus olhando para a terra e vendo no coração de Lúcifer a iniquidade, e Deus vai criar o arcanjo Miguel. Sabe para quê? Porque o nome Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Quando Lúcifer pensa no seu coração que serei semelhante ao Altíssimo, Deus ele cria o arcanjo Miguel e disse: Miguel, vai lá e mostra para ele que não há ninguém semelhante a mim. Já vamos entender mais. Houve na órbita da criação, houve algo terrível. E este algo terrível é a batalha entre o arcanjo Miguel e Lúcifer. No versículo 1 ainda: a terra é bela, e criou Deus os céus e a terra. O Senhor não cria nada imperfeito. O Senhor não cria nada sem forma. O Senhor não cria nada sem propósito. Isaías capítulo 45 vai dizer que o Senhor formou a terra, o Senhor a criou com o propósito de ser habitada. O Senhor não cria nada vazio, irmãos. E dentre esta batalha que houve no céu, o arcanjo Miguel vence a batalha. O arcanjo Miguel vence a batalha. E dentro da Bíblia, se você é um bom leitor da palavra, você vai conhecer que dentre uma guerra entre dois reinos, o rei vencedor, o chefe do exército vencedor, pega o chefe ou o rei do exército perdedor e traz a presença do rei vencedor. E diante da presença do rei vencedor, Juninho, evangelista, pastor, presbítero Juninho, diante da presença do rei vencedor, o rei vencedor olha para o rei perdedor, ou o chefe do exército perdedor, e vai fazer o que com ele? Ou vai deixá-lo preso, ou vai degolar, porque isso era a forma que eles tinham de mostrar autoridade, poder ao reino que foi vencido. O arcanjo Miguel prende Lúcifer e traz ele diante da presença de Deus. E quando traz ele diante da presença de Deus, eu imagino Deus olhar para ele. Eu imagino Deus olhando para ele. E Deus vai fazer o que então dele?
Deus vai tirar dele o seu maior dom. Deus vai tirar dele a sua maior honra. Deus o criou para louvar a ele. E Deus vai tirar de Lúcifer o dom de adorador. Tirando o dom de adorador de Lúcifer, ele não serve para mais nada. Acabou ali. E como ele pecou num corpo espiritual, para ele já não tem mais perdão. Como ele pecou num corpo espiritual, já não existe mais perdão para ele. E Lúcifer então, após ser arrancado dele o dom de adorador, o Senhor segura o dom de adorador e o lança-o por terra. Lucas capítulo de número 10. O Senhor Jesus, palavras de Jesus: e eu vi Satanás cair dos céus como um raio. O Senhor Jesus falando: e vi Satanás cair dos céus como um raio. Epa! Aí eu vou entrar no versículo de número 2 de Gênesis capítulo 1. No versículo 1, a terra criou Deus os céus e a terra. Já no versículo 2, a terra é sem forma e vazia. Dentro deste contexto das palavras de Jesus, eu quero aqui trazer para os irmãos um pensamento meu. Que a partir do momento que Satanás é lançado à terra, Satanás ele cai nas águas. E o tamanho do impacto foi tão grande que a terra ficou coberta de águas. Porque no versículo 2 de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E neste momento, irmãos, o Espírito Santo, ao pairar sobre a face das águas, ele estava ali a proteger, para que os espíritos que caíram juntamente com Lúcifer não fugissem. Dentro deste contexto de um pensamento meu, que Lúcifer caiu nas águas. As águas se fundiram de um tamanho gigantesco que cobriu toda a terra. Nisso eu vejo o Senhor descer dos céus, sentado nas asas dos querubins. O Senhor desce e vai observar uma terra sem forma e vazia. No versículo 3, o Senhor já vai começar a construir, ou melhor dizendo, reconstruir a terra. E dentro desta reconstrução, o Senhor ele vai, através de palavras, reconstruir. Haja luz e houve luz. Haja seres viventes e houve-se seres viventes. Mas no versículo 26, eu vejo o Senhor de uma forma tremenda. O Senhor, dentro desta palavra, vai usar dois verbos. O verbo fazer, que no hebraico significa asa, fazer do princípio de uma matéria-prima. O segundo verbo, eu vejo o Senhor usar o verbo criar. Criar do hebraico bara, fazer do invisível. Versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. No versículo 26, e formou Deus o homem do pó da terra. No versículo 26, eu vejo Deus arregaçando as mangas. Que lindo. Tudo ele fez através da palavra, mas o homem ele fez com suas próprias mãos. Ele usou a matéria-prima, ele usou a terra. Ele pegou a terra, ele modelou, fez um boneco de barro. Com suas próprias mãos ele moldou o meu corpo, moldou o seu. No versículo 27, eu vejo o Senhor assoprar dentro das narinas do homem o fôlego de vida. E ao soprar, olhe para cá para você entender, o Espírito sobre a minha vida e a tua vida,
O Senhor, aleluias, Ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lúcifer não era semelhante a Deus, mas eu e você somos semelhantes ao Altíssimo. Você pode olhar no espelho: eu estou um pouquinho aqui cheio, um pouquinho magrelo ali, eu estou com os cabelos brancos aqui. Você está olhando no espelho, você está vendo a semelhança de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Lúcifer não gosta de você, não é porque você é um pastor, porque você é um evangelista, porque você é um diácono presbítero, não, é porque você é a imagem e semelhança de Deus. O que Lúcifer tinha de maior valor é o dom de adorador. O Senhor tirou dele, e quando o Senhor fez-nos, o Senhor colocou em nós este dom de adorador. Cadê os adoradores aí? Levante as mãos. Meu Deus, tem pessoas que não levantaram a mão. Jesus, o Senhor colocou em mim e em você o dom de adorador. É por isso que hoje, nesta noite, nós estamos aqui para desmistificar o que fora criado em nossas mentes de um inimigo que era mais poderoso do que a igreja. Não tem. A igreja é mais poderosa do que o inimigo. O inimigo tem que olhar para mim e para você e bater em retirada. Não pode contra nossas vidas. Ele até tenta, mas maior é o que está conosco. E a partir do momento que eu começo a lutar esta luta, a batalha espiritual, eu começo a entender o porquê que o inimigo luta demais contra mim. Porque o inimigo luta demais contra esta igreja. Porque nós somos os adoradores no lugar dele. O que nós temos, ele queria ter, mas não tem. O que nós somos, ele queria ser, mas não é. Aleluias. O Senhor deu esta oportunidade para mim e para você nesta noite. Há uma igreja poderosa para mostrar para o inimigo que ele não pode contra as nossas vidas. Ele não pode, ele não pode. Maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Senhor que está na minha vida. O dom de adorador que está sobre você, ele tinha, não tem mais. Por isso levante e abra a tua boca e adore. Não fique com a boca fechada quando estiver num culto de louvor. Não fique com a sua boca fechada quando estiver no seu local de trabalho. Você foi feito para adorar, então adore. Adore, 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 adore. Aleluia. Glória a Deus. E a partir do momento que eu começo a adorar, eu deixo de lutar a luta carnal. A partir do momento que eu dobro os meus joelhos no chão para orar a Deus, eu deixo de lutar as lutas físicas. Por quê? Porque eu estou buscando refúgio e fortaleza no Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que eu abro os meus olhos e começo a ter uma mente voltada para o Espírito, eu começo a vencer as batalhas. Eu começo a vencer as guerras. Os problemas já não me afetam mais. Eles podem até vir, mas vai bater e voltar em retirada, porque a fé que existe em mim, o poder que existe em mim, que existe em você, vai mostrar para os problemas que, por mais que eles venham, o meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. Oh glória! Oh glórias! Vamos deixar o foco físico de lado. Por muitas das vezes o cansaço bate. Por muitas das vezes a dificuldade bate. Os problemas batem na porta. Mas tu tem que entender, aleluias, que o inimigo não é maior do que você. Você tem que entender que o inimigo não é maior do que a sua vitória que Deus colocou na tua vida. O inimigo não é maior das portas celestiais que estão abertas esperando por você. O inimigo não é maior, aleluias, das vitórias que Deus tem para você. Se pintaram para você que o inimigo era mais forte. O inimigo bota terror, bota medo.
A partir de hoje, você tenha certeza disso, que você tem poder nas tuas mãos. O Senhor te capacitou, o Senhor te revestiu, o Senhor te encheu, o Senhor te renovou para vencer estas lutas, para vencer este inimigo. O inimigo não pode contra a tua vida, porque maior é o que está contigo, irmãos. Se coloque sobre os seus pés, se coloque sobre os seus pés. Já passou o tempo, meu Deus. Feche os olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Se tu lutava uma guerra física, o Senhor vai te renovar nesta noite para lutar uma guerra espiritual. Esta batalha é espiritual, aleluias. O Senhor vai te capacitar nesta noite. Levante as mãos, uma mão no coração, a outra para os céus. Feche os olhos, feche os olhos. Feche os olhos, liga o pensamento no céu. Liga o pensamento no céu, feche os olhos. Aleluias. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Senhor, Deus de poder e de glória, é nesta noite, Senhor maravilhoso, que o Senhor nos revertirá com o teu poder, com a tua graça. Que o Senhor nesta noite nos revertirá, meu Deus, com uma unção sobrenatural. É nesta noite, Senhor, é nesta noite que o Senhor revertirá esse crente, revertirá esta igreja com poder sobrenatural. E este crente sairá daqui, Senhor, armado até os dentes, para vencer esta peleja, para vencer, meu Deus, esta guerra, para vencer, Senhor, este desafio. Meu Deus, derrama sobre esta igreja, derrama sobre esta igreja o poder celestial, derrama sobre esse crente o poder que emana dos céus, para que ele possa vencer esta guerra, para que ele possa vencer esta luta. Em nome de Jesus, Senhor, reveste esse crente nessa noite, uma vez mais com o teu poder, uma vez mais com a tua glória. Reclama lavas, declama lavas, declama lavas, Espírito Santo, reveste essa igreja, este coração, meu Pai, este coração, Senhor, que estava aflito, este coração que estava contrito, que o Senhor venha sarar nessa noite. Sara, Senhor, esta vida. Sara, Senhor, este coração. Sara, Senhor, esta alma. Cura este trauma. Cura este trauma. Reveste, Senhor, com o seu poder, com a sua unção, com a tua glória nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Reveste esse coração, Senhor. Transforma esse coração, meu Deus. Enche este coração com teu poder, para que ele saia daqui hoje vitorioso. Em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Só um minuto ainda de pé. Eu quero convidar nessa noite você que ainda não faz parte de nenhum credo religioso. Eu quero te convidar nessa noite para se render aos pés do Senhor como seu único Salvador. Eu quero te convidar nesta noite a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele possa te fazer cada vez mais vencedor. Tem alguém para Jesus nessa noite? Você que queira aceitar Jesus como Salvador da tua alma? O Senhor te convida nesta noite para fazer parte deste exército que luta, este exército que batalha uma guerra espiritual. Nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã que está do teu lado. Nossa luta é contra as potestades malignas. O Senhor te convida nesta noite. Tem alguém para aceitar Jesus como teu Salvador? Não tem? Que Deus abençoe. Eu quero voltar a palavra ao pastor George. Vamos receber o homem de Deus com tristeza ou com alegria? Com tristeza ou com alegria? Então palmas e glórias para Jesus.